Vamos em frente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, afirmou em um despacho nesta segunda-feira ser dele a competência para relatar a ação em que partidos aliados do governo Lula pedem a suspensão das multas das empresas condenadas na Lava Jato. Raquel Landim fez a apuração, conta mais para a gente. Felipe, a gente tem um embate interessantíssimo no Supremo hoje. Primeiro vou contar o que motivou esse embate. 3 partidos, PSOL, Solidariedade e PCdoB, entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal na semana passada pedindo para suspender as multas dos acordos de leniência, é um nome técnico, mas é os acordos que as empresas condenadas na Lava Jato fecharam com o Ministério Público Federal para, enfim, se redimir, prestar contas à sociedade as multas que elas foram condenadas lá atrás. Os partidos estão argumentando que as empresas assinaram essas multas, esses acordos sob coação, porque os empresários, muitos deles estavam presos, entre outras coisas, tem muitos pontos ali de inconstitucionalidade, e estão pedindo para suspender essas multas. Isso veio para dentro do Supremo Tribunal Federal e, por sorteio, caiu nas mãos do ministro André Mendonça. Só que dentro da ação, os partidos que são aliados do governo Lula pediam o que a gente chama no juridiquês de prevenção para o ministro Gilmar Mendes, argumentando que o ministro Gilmar já tinha julgado ações semelhantes. Num movimento hoje, o ministro André Mendonça, num despacho, argumentou o seguinte: olha, não, as ações que o ministro Gilmar julgou não são tão semelhantes assim, não deve prevalecer a regra da prevenção. Em relação à regra do sorteio, eu acho que eu devo ser o relator dessa ação. Mas ele deixa muito claro que cabe à ministra Rosa Weber decidir. Por que isso é importante? Porque o relator da ação dá muito o tom do julgamento. E os ministros já mostraram em diferentes momentos que têm visões distintas sobre isso, que é um tema muito, mas muito polêmico. A suspensão das multas das empresas condenadas na Lava Jato. Já está recebendo apelidos aí de bolsa isso, bolsa aquilo. Agora, evidentemente que é um interesse dos partidos aliados ao PT que isso caia com o Gilmar Mendes, porque eles acreditam que tem mais chance de vitória do que se cair com o André Mendonça, certo? Eles pedem a prevenção. O ministro Gilmar já deu algumas declarações nesse sentido, que acha que realmente teve ali uma uma coação do processo, precisa recuperar com cuidado as declarações do ministro Gilmar. Mas sim, eles estão pedindo ali claramente a prevenção para o ministro Gilmar. E o ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, está dizendo não. Eu acho que essa relatoria tem que estar comigo. Cabe à ministra Rosa Weber decidir. Lembrando, Janaína, que o acordo de leniência é uma espécie de delação premiada das empresas com multas resultantes desse processo. Eles estão tentando anular essas multas. Quer dizer, você tem empresas que estavam envolvidas em processo de corrupção, houve confissão, inclusive, de crimes, e agora elas vão ser aliviadas? Então, vamos por partes, Em regra, os votos do ministro André Mendonça são votos muito técnicos. Tanto é que quando houve aquela ação questionando o fundo eleitoral de bilhões, ele deu um voto contrário, muito técnico. Então, em regra, ele é um ministro técnico, o que me faz tender a ser favorável que esse julgamento fique com ele. Destaco a fala do deputado federal Delanhol, quando diz que daqui a pouco vão querer que o país indenize essas pessoas, que a população pague para essas pessoas, para essas empresas. Mas o que me chama mais atenção nessa discussão é o seguinte: será que partidos políticos têm legitimidade de promover essa discussão no Supremo Tribunal Federal? Porque, vejam, senhores, as empresas podem contratar seus advogados e levar uma discussão nas mais diversas instâncias, criar suas teses, defender os seus pontos de vista. Isso é legítimo, do embate jurídico. Mas será que entidades financiadas por dinheiro público, que, em tese, tem legitimidade jurídica para defender a cidadania, podem ser particularizadas para defender agentes privados?
Se eu fosse ministra do Supremo, eu não conheceria dessa ação. Janaína. Como, aliás, só um minuto, como, aliás, muitas outras ações que vêm sendo promovidas de maneira reiterada em temas que não tem nada a ver com siglas partidárias. O fato de ter legitimidade não significa que se possa promover ações para tudo, por tudo e por todos. Então, as empresas querem discutir os acordos de leniência, é do direito, é da democracia. Constituam os seus advogados e questionem. Por que o povo brasileiro, por meio dos fundos, estão promovendo essa discussão? Eu não compreendo. É interessante esse ponto que você levanta. Eu tive acesso à ação e conversei com os advogados dos partidos. E logo no começo da ação, eles colocam da legitimidade dos partidos políticos. Eles entendem assim, que o ponto deles é que só cabe aos partidos políticos fazer esse tipo de discussão, que seria uma discussão mais ampla do processo de, como eles chamam, agora está me fugindo a palavra, mas é desse processo do que eles chamam de que a Lava Jato foi algo de punitivista. Então, é como se eles estivessem discutindo um aspecto maior que não caberia a cada empresa específica definir. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Só estou mostrando o argumento que está ali no processo e que foi explicado para mim pelos advogados durante a apuração. Acho que você tem um ponto interessante, mas acho que tem um ponto de fundo aí, que é ainda mais complicado, que é se cabe ou não cabe essas empresas terem essa multa suspensa ou não. Porque aí tem muita argumentação. Tem gente das empresas que diz, não, essas empresas estão quebrando, elas não estão conseguindo pagar essas multas, mas olha, foram acordos fechados de livre e espontânea vontade, por atos de corrupção confessados e que fizeram parte de um sistema para que as empresas seguissem em frente. Então, é muito delicado esse processo. Dá trabalho também se sustentar no mercado sem pagar suborno para agentes públicos em troca de contratos públicos, né? É isso que tem que ser levado em consideração também. Não dá para fingir que a corrupção não aconteceu e a gente tem visto essas iniciativas dos partidos satélites do PT para tentar aliviar a multa das empreiteiras que eram amigas ali dos políticos e para tentar também afrouxar a lei das estatais no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se isso vai terminar no Senado depois do acordo entre o Lula e o Rodrigo Pacheco.